Boa noite, sejam bem-vindos. Vamos levar nossos pensamentos a Deus, vamos agradecer Ele por mais esta oportunidade que Ele nos está concedendo agora. Sabemos que isso é da vontade dEle e está aqui porque Ele é da vontade preferida dEle e Ele permitiu. E vamos orar a Deus. Que Deus abençoe cada um de nós e o bom Daniel também, que vai trazer a palavra que Deus colocou no coração dele. E seja bem-vindo. Oremos. Amado Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, queremos te agradecer por mais esta oportunidade que tu nos está concedendo agora e agradecer pelos que estão aqui presentes e a viagem da irmã Maria também, que ela está junto de nós. E agradecemos a Ti por isso, ter abençoado ela na viagem, ida e volta. E a cada os irmãos que estão aqui também, e também os irmãos que não puderam vir, pedimos também em favor da família de nossos filhos, nossos irmãos consanguíneos, e os irmãos em Cristo, as igrejas que estão trabalhando em prol do Evangelho em cada local que Tu colocaste. E pedimos em favor dos hinos e depois do pregador. É em nome de Jesus que pedimos e em nome dele agradecemos o perdão de nossos pecados. Amém? Vamos louvar o Senhor. Humilhado
Amém. Então, sem perda de tempo, vamos ganhando tempo, convidar o irmão Daniel, que vai trazer a palavra de Deus, e peço para o teu xará, o irmão Daniel, para a oração, que você chegar aqui. Irmão Daniel. Senhor nosso Deus, obrigado por mais uma noite, por mais dias, por mais uma vez estamos vivos em tua casa, em tua presença. Perdão, Senhor, por nossos pecados. Que o Senhor possa estar abençoando a vida, principalmente o irmão Daniel, que ele possa estar sempre usado por ti, Senhor, em tuas palavras. Coloque nele a sabedoria, o amor, em tudo, Senhor, na vida dele. Assim te pedimos em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe. Boa noite a todos. Agradeço a Deus por estar aqui, pelo privilégio de estar reunidos como igreja. E cada letra de um hino dá o desejo de uma outra mensagem. Esse hino 328 me levou a estar no barco com os demais discípulos enquanto foram açoitados pelas ondas e Jesus tinha ficado e apareceu na quarta vigília da noite. Aí já começa os pensamentos. Mas vamos para o Evangelho segundo Lucas, capítulo 15. Obrigado. Vamos voltar à parábola do filho pródigo. É interessante que já não sei quantas vezes passei por essa parábola aqui mesmo na igreja e em outras igrejas que tive o privilégio, e sempre acontece coisas diferentes. É por isso que a palavra de Deus não é como um jornal ou como uma revista, ela é inesgotável. O versículo 11 diz assim: disse mais porque Jesus já havia contado a parábola da ovelha, das dracmas, e ele continua aqui ensinando. Então ele continua dizendo: disse mais, certo homem tinha 2 filhos. Interessante que esses 2 filhos, eles ilustram os filhos de Deus de uma forma geral, né? Esses 2 filhos mostram bem a vida de ambos filhos de Deus com outros. Pelo menos aqui atinge aqui 2 classes que a gente percebe entre tantas classes, porque todos salvos. Mas lembra que na parábola do semeador, a semente caiu em vários terrenos diferentes, e mesmo a que caiu em terra boa não produzia todas iguais do mesmo tanto, né? Uma produziu 100, outra 30, outra 60, né? Interessante, é impressionante.
os 2 filhos, o mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe por herança. Então o pai repartiu seus bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo de modo irresponsável. E, depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então se colocou a serviço de um dos cidadãos do país e este o mandou para os seus campos para cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele, porém, caindo em si, disse: quantos... Não vamos entrar aqui na questão do filho mais velho, da questão da divisão da herança, porque a intenção aqui é ver a generosidade, a misericórdia, a bondade, a compaixão do pai. Veja bem, o pai não se hesitou e repartiu entre eles os seus bens. Passado alguns dias, que ajeitou as coisas, o filho mais moço, que tinha pedido a sua parte, partiu para um país distante ou uma terra longínqua, de acordo com a versão que seja, e lá desperdiçou tudo de uma forma irresponsável. Eu paro pensando o seguinte: a Bíblia diz assim, que se somos fiéis e vamos ajuntando, ganhando galardão para a vida eterna, e se nos tornarmos infiéis ou irresponsáveis, vamos perder até o que ajuntamos. Então, enquanto estamos sendo fiéis a Deus, cada um da sua própria maneira, assim como a terra produziu 30, 60 e o outro 100, cada tipo de terra deu a sua produção que conseguiu produzir. Deus não salvou, não nos fez de nós cristãos ou filhos como se fosse padronizados, ou seja, nós não somos criados por lote. Se tem um defeito, tem todos. Se tem uma vantagem, uma virtude, todos têm. Não, nós somos independentes um do outro, assim como a salvação é independente. Assim como vem a parábola do que se tiver 2 na cama, um vai e outro fica, 2 na moenda, um vai e outro fica, porque é independente. O estar na companhia de um filho de Deus não o faz filho de Deus. O nascer num lar cristão, de pais que sejam verdadeiramente filhos de Deus, o faz disso filho de Deus. Goza de certas regalias, aprendemos isso na própria palavra de Deus, de algumas regalias e de algumas bênçãos por causa dos pais, ou
Até muitas vezes os pais por causa do filho, a esposa por causa do marido, o marido por causa da esposa, a salvação não. Isso é algo independente. Isso é entre cada ser humano e Deus. Mas o pai, então muitas vezes desperdiçamos tudo o que tem, o que ajuntamos. Veja bem que era tudo de graça. O filho mais moço, considerando que jovem, não tinha trabalhado ainda para juntar nenhuma fortuna. A fortuna era do pai, que o pai tinha trabalhado, então ele se sentiu no direito. E muitas vezes fazemos isso. Nos sentimos no direito de requerer alguma coisa do pai, porque eu sou assim mesmo, esse é meu gênio, esse é o meu pensamento, eu tenho liberdade para isso. Será que tem? Não? Aí lá em Coríntios, Paulo diz assim: o que tens tu que não tens recebido? O que temos, o que tem eu que eu não tenho recebido? E Jesus disse que o homem, por mais que possa fazer alguma coisa, não pode tornar da sua cabeça um só fio de cabelo branco ou preto. Hoje, os seres humanos, os homens, as mulheres, tingem os seus cabelos, mas acontece que quando ele cresce, a raiz vem de que cor? Vem branca. Não tornou, mascarou, mas não fez, né? Assim como o Adão e a Eva fizeram para si aventais de folha, mas não tampou a nudez. Deus lhes fez túnicas, lhe fez roupas de peles. É Deus. É Deus o tempo todo. Depois de gastar tudo, né? Depois que desperdiçou todas as bênçãos, desperdiçou, perdeu aquela paz interior e perdeu a comunhão com o Pai e com o irmão que convivia, né? Aí começou a sentir dificuldade. Por quê? Porque lá fora não é mais o nosso lugar. O nosso lugar não é mais longe da casa do Pai, do reduto das ovelhas, do ajuntamento dos irmãos. Aí começa a ter dificuldades, porque não consegue orar, porque está longe do Pai, não consegue mais glorificar a Deus, nem mesmo com palavras ou em cânticos, não consegue dar um testemunho porque está afastado de Deus, né? Mas a hora que a gente chegar no filho mais velho, a coisa fica mais assustadora, tá? Prestem bem atenção nisso. A hora que a gente chegar no filho mais velho, a situação fica mais complicada. Mas veja bem que aqui o filho está longe do lar. Está longe do lar aqui, não quero dizer apenas longe da igreja, mas longe da presença do Pai. Coisa que é difícil você se manter na presença do Pai fora da casa dele, tá? Uma coisa anda junto com a outra. Não dá para você manter em comunhão com o Pai se você não vai na casa dele, né? Se você não está em comunhão com Ele o tempo todo.
Mas ele começou a ter necessidade, e apacentar porcos para um hebreu era um problema sério. Era um dos piores serviços. Hoje a gente vê criadouros de porco que é um luxo, né? É totalmente lavadinho, bonitinho, deita-se em forragem limpinha, é trocada, mas mesmo assim o cheiro ainda é forte, porque é cheiro de porco. Agora imagine, eu sei muito bem disso, que a gente criava porco no mangueirão, e quando chovia e eles faziam seus lameiros, quanto que aquilo fedia e fede, a gente encontra por aí. Então apacentar porcos não é coisa boa, não é estar no meio de ovelhas, que é animal limpo. É diferente. Começa a andar no meio dos porcos. E quem já esteve dentro de um chiqueiro de porcos, quem já cuidou de porcos, ainda que só os seus, ou trabalhou cuidando de porcos, eu fiz as duas coisas. Quando você sai de lá de dentro e chega em casa, a tua roupa, a tua pele está impregnada de cheiro de porco. Então, quando nós estamos fora da presença do Pai e dos filhos do Pai, nós estamos no mundo, nós acabamos cheirando o mundo. Nós acabamos nos misturando aparentemente. Que quem tiver passando, se você estiver passando, tiver acabado de ter contato com um mangueirão de porco, de cuidando de porco, e você estiver passando, quem não estiver te vendo vai sentir cheiro de porco, mesmo não te vendo. E quando te vê, vai perceber que você não é porco. Então, nós estamos numa situação de cristãos que muitas vezes nós estamos longe, e o nosso cheiro não é cheiro de ovelha. Isso é o modo de me expressar, o modo das coisas que eu procuro, aquilo que eu acabo me acostumando com elas. E acostuma, viu? E acostuma que quando a gente está trabalhando com uma coisa, com aquele mau cheiro o tempo todo, a gente acaba não percebendo. Em casa, por exemplo, vem o cheiro da lagoa da Sabesp, da lagoa de tratamento. E esses dias tinha uma irmã em casa e falou: nossa, mas que fedor horrível é esse? Eu falei: mas que fedor? Ela disse: esse fedor de esterco humano. Eu falei: é a lagoa ali, isso fede direto. Eu já acostumei, não percebo mais. Você começa a conviver com uma coisa, você acaba acostumando. Então precisamos ter cuidado. Ele ainda desejava encher o estômago, e o encher e o saciar a fome é um símbolo de que eu estou satisfeito. Estava tentando se satisfazer com as coisas dos porcos, mas não conseguia. Meus irmãos e amigos, quem já é nascido de novo, ele tenta se acomodar e se alegrar com o mundo, mas não consegue mais. Às vezes se acostuma, mas não se alegra, não se satisfaz, não acostuma mais. Mas o ser humano é teimoso, fica lá, vai teimando. Né? Aí ele falou: puxa vida, eu estou aqui passando necessidade, e o meu pai tem lá os funcionários do meu pai estão satisfeitos, têm fartura de comida. Nem são os filhos, os funcionários. Lembra da ilustração do irmão Paulo? Que se você estiver junto de um abençoado, sempre respinga alguma coisa, né?
quando cai sobre ele, né? Quando a bênção cai sobre ele, respinga em quem está perto. Eu vou te dizer uma coisa, meu irmão. A merda do porco é a mesma coisa. Quando respinga naquele quando se espirra do porco, respinga em quem está perto. É por isso que passamos a feder porco. É por isso que acabamos tendo o mesmo cheiro. Veja bem, os funcionários do pai estavam satisfeitos, alimentados. Outro dia eu estava sentado em casa olhando para o poste e a minha cabeça costuma fazer essas coisas. Eu vendo a luz acesa e uma única luz naquele meio ali, e o tanto de mosquito e besouro juntando naquela lâmpada e batendo no chão, caindo no chão. Aí eu falei, Jesus disse que a lâmpada não é acesa para pôr debaixo do veladouro. Era para ser colocada no veladouro, aliás, para que os que passam vejam a sua claridade. Só que uma lâmpada acesa no meio das trevas ajunta muito mosquito e besouro nela, que o atrapalham, tentando ofuscar a sua claridade. Porém, no chão sempre tem uma lagartixa ou um sapo, alguma coisa se alimentando do que cai da lâmpada. Aquilo que aparece ser estorvo para a lâmpada está servindo de alimento para alguém. Quando estamos passando por alguma dificuldade, por causa de Cristo, por causa da luz de Cristo está brilhando em nós, não fiquem tristes. Tem alguém se alimentando de te ver sendo provado. Aí a responsabilidade é nossa. Se vamos nos manter clareando, mesmo com os besouros e os mosquitos trombando em nós, vindo em nossa direção, ou se vamos nos apagar para evitar os mosquitos e os besouros. Eles não vão vir mais. Mas também alguém que poderia se alimentar logo abaixo não vai ter comida. Eu sempre digo isso e agradeço a Deus. O privilégio de parar para meditar nas passagens da Bíblia, na palavra de Deus, e anotar lá, sabe? Eu não vou pregar na igreja, mas uma hora você vai pregar, uma hora você vai usar com alguém, e o pregador sabe disso, que ele é mais beneficiado pela mensagem do que quem o ouve, porque o tempo que estivemos antes em contato e em comunhão para chegar numa conclusão que é pedido a Deus, a gente acaba se alimentando e não consegue transmitir tudo o que a gente acaba recebendo. Bom, até aí as coisas parecem que não iam muito bem, mas o filho diz: vou me levar. Antes. Ele, porém, caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm fartura de comida, e eu aqui estou passando fome. Vou me levantar e irei até meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Estava longe da casa do pai e da comunhão do pai, mas caiu em si. Ele caiu na realidade do ser humano convertido em estado de filho de Deus, que o Espírito Santo lhe tocou. Caiu em si, resolveu voltar.
Não importa o tempo que passou, resolveu voltar. A responsabilidade também é nossa, se eu quero voltar ou não. Se eu quero voltar ou não. E vou dizer para o meu pai: eu pequei contra os céus e pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. E levantando-se, foi para seu pai. Pensou, caiu em si, resolveu e foi. Isso é oração. Orar, oratória, falar. Ação, agir. Eu lembro de uma outra história do irmão Paulo, de um cidadão que chegou num lugar para comprar uma terra que só tinha cupim e formigueiro, e uns homens lá sentados debaixo de uma árvore, numa sombra lá, e ele perguntou, né, o homem que estava interessado em comprar terra: essa terra dá milho? Não dá. Dá feijão? Não dá. Lembra, Paulo? Dá arroz? Não dá. Dá isso? Não dá. E se plantar? Ah, se plantar. Muitas vezes nós pedimos em oração, mas continuamos. Eu quero melhorar a minha vida diante de Deus, mas eu não faço nada para isso, eu continuo acomodado. Eu preciso levantar. Eu preciso queimar calorias espirituais. Eu preciso ir ao encontro. E uma coisa linda acontece. Ele fez tanto o plano da confissão e tudo mais, levantando, foi para seu pai. E estando ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse ao servo: trazei depressa a melhor roupa e vestiu-o, põe-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. O pai não o censurou. Você foi embora, você gastou tudo. Você era cristão, estava na igreja, abandonou a igreja. Abandonou o reduto das ovelhas. Não. O pai ouviu a confissão, mas nem a compaixão do pai era tão grande, porque era filho, o buscou de volta, o abraçou. E nós vamos ver o tamanho da nossa limitação e o perigo da religião. Traz depressa a melhor roupa, põe uma sandália no pé, põe um anel no dedo. Sabe o que é esse anel no dedo? Você pensa que era um anel de ouro ou um anel de prata ou alguma coisa? Não! Cada família tinha o seu emblema num anel. Lembra que o rei sela com anel, o príncipe sela com anel, o outro selava com anel? Cada família tem o seu emblema que era usado num anel. E o pai botou no anel, botou no dedo do filho o anel com o emblema de filho pertencente à família e não de empregado. O restituiu na sua exata posição de filho, porque viu que o arrependimento do filho era sincero e verdadeiro. Arrependimento não é remorso. Remorso você sente e passa e não se arrepende, e não muda. Arrependimento transforma. Arrependimento retrata.
Quando as pessoas fazem um negócio e depois arrepende, o que ele faz quando ele arrepende? Desmancha o negócio. Eu estou indo para a direita, me arrependo e volto para a esquerda, ou estou indo para a esquerda, me arrependo e volto. Arrepender é voltar-se, é corrigir-se de estar equivocado ou de estar errado mesmo. E quando fazem isso, e quando fazemos isso, Deus nos acolhe e nos recebe de volta. Aí tudo bem, tem o bezerro cevado, tem tudo mais, a festa, tudo e vamos adiantando aqui. E em meio a tudo isso, nós vamos ler então pelo menos. Mas o pai e sandálias nos pés. Trazei também o melhor bezerro e matai-o e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. O filho estava morto e reviveu, mas ele voltou andando. Morte é separação. Estar morto para Deus é não ter comunhão com Ele, é não estar em comunhão com Ele, é não estar em contato com Ele, é não ter vida com Ele. Isso é estar morto. O filho estava morto, estava fora da comunhão do Pai, mas ele voltou. Nós, seres humanos, fomos criados, feitos à imagem e semelhança de Deus. E quando os nossos pais caíram, se perderam, quebraram o laço de comunhão com Deus. Deus então já havia elaborado o plano da salvação, e o único meio de nos reatarmos com Deus é aceitando o seu Filho, o nosso Senhor Jesus, como nosso único Senhor e Salvador. Não há outro meio. Feito isso uma vez, não é virar crente. Quem vira, desvira. Você vira uma roupa no direito, vira no avesso, vira de novo. Alguém vira membro de um partido político, desvira, muda para o outro. Mas filho não desnasce. Pode ser rejeitado, pode rejeitar o pai, mas é filho, não adianta. Lá no DNA é filho do pai, daquele, não tem jeito. Filho morre, mas não desnasce. Morre sendo filho. Isso é maravilhoso. O filho voltou para casa. O filho mais velho, olha só, o filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. O filho estar no campo aqui não é simplesmente o ter ido no campo. O estar no campo aqui é que ele estava ligado à família, mas mesmo estando ligado à casa do pai, ele estava fora da casa. Não estava sabendo o que estava acontecendo na casa. E quando ele chega, se é de procurar o seu pai como filho, ele foi perguntar para o empregado. Por que não foi perguntar para o pai? Ele era filho. Ele podia entrar e sair a hora que ele quisesse.
né? Muitas vezes, irmãos, muitas vezes o Filho de Deus está arrolado na casa, mas ele não frequenta ela. Está com o nome escrito no hall de membros, mas ele não está interagindo com a família. É um presente distante. Este respondeu: teu irmão voltou e teu pai matou o bezerro, pois o recebeu são e salvo. Dá a impressão que o empregado respondeu contente também, porque o dono da casa estava contente, né? Ele respondeu contente. Mas ele se indignou e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ah, pai! Ele, porém, respondeu ao pai: há tantos anos te sirvo e nunca desobedeci uma ordem tua. Mesmo assim, nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Ao perigo da religião. Há tantos anos eu te sirvo. Eu nunca desobedeci uma ordem tua. Pode acontecer isso? Pode. Sou cristão há tantos anos. Não faço isso, não faço aquilo, não transgrido. Sinceramente, eu tenho medo de reportar a minha pessoa certas coisas. Porque eu não consigo esquecer nenhum só dia, e Deus é testemunha disso, que a tua misericórdia é a causa de eu não ser consumido. Está dentro da casa do Pai, mas não tinha intimidade com o Pai. Não dialogava com o Pai. Estava dentro, cumprindo todos os requisitos do costume da casa do Pai, mas longe do Pai, mas sem uma comunhão. Ele cumpria as ordens do Pai de uma forma mecânica. O Pai não gosta disso, eu não faço. O Pai não gosta daquilo, eu não faço. Não é o Pai não gosta disso, então eu não vou fazer. O Pai não gosta disso e eu não quero fazer para não desagradar o Pai. É uma coisa diferente da outra. Ele disse aqui: eu nunca fiz alguma coisa que te contrariasse, Pai. Eu nunca desobedeci uma ordem tua. Já viu a história do caboclo que, a hora está se aproximando, mas já viu a história do caboclo que pegou uma carona, estava com um grande saco pesado, e aí uma pessoa bondosa parou do lado dele e falou para ele: entra aqui no meu carro. E ele entrou e catou o saco e pôs sobre si dentro do carro. E aí o dono do carro disse: rapaz, bota esse saco do lado aí, para quem está com esse peso nas costas se você está dentro do carro? Já não basta você me levar, ainda tem que levar a minha carga? Não era ignorante não, né? Sabia que muitas vezes estamos fazendo isso? Eu não vou incomodar Deus com isso. Eu resolvo isso. Quem é que te sustenta? Quem é que te carrega? O que é que eu não posso falar com ele? Tenho o Espírito Santo que está em mim, querendo me alegrar
e me dar satisfação nas coisas espirituais. Não, eu quero resolver do meu jeito, porque eu sou independente, eu sou duro na queda. Você de ser ignorante, você de ser atrasado. Deus tem prazer. Deus tem prazer. O pai ainda foi lá insistir com ele. Não, filho, venha, filho. Ele, porém, respondeu ao pai: há tantos anos te sirvo, nunca me deste um cabrito. Chegando, porém, este teu filho, que desperdiçou teus bens com prostitutas, mataste para ele o melhor bezerro. Mas o pai lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. O pai, com tamanha misericórdia, se alegrou em ter o filho de volta, mas o irmão, que estava ali dentro da casa, cheio de si, cheio de cumprir ordens, cheio de não desobedecer, não tinha capacidade de perdoar e de se alegrar com o irmão que voltou, que o pai, que tudo era do pai, quem repartiu as coisas e deu ao irmão era o pai, porque tudo era do pai, e o que ele estava dentro da casa cuidando também era do pai, nada era dele. Precisamos ter cuidado com isso. Às vezes um irmão dá uma vacilada, dá uma desnorteada e quer voltar para a igreja, e nós começamos a espetar ele, né? Não, porque você não pode fazer isso, você não devia ter feito aquilo. Não é isso. Quando o médico vai costurar uma ferida, um corte, um ferimento, vai lá e bota anestesia, né? Não, nós chegamos e queremos abrir mais o corte, hein? O amor é o bálsamo. Às vezes o amor precisa ser usado como pimenta, mas em toda situação ele é o bálsamo. Às vezes eu estou tão cheio de mim que só consigo ver o tanto que o outro errou e não consigo ver a compaixão e a misericórdia de Deus para comigo e para com ele. Eu não consigo ver. Esse teu filho aí não era nem irmão dele. Vamos terminar então. Mas o pai lhe disse: filho, tu sempre está comigo, e tudo que é meu é teu. Ele não tinha comunhão com o pai. O pai nunca deu um cabrito para ele, mas ele também nunca pediu. O pai não ia negar. O rebanho, se ele pedisse, o pai não ia negar. Pois o pai não negou a metade de tudo que tinha para o filho mais novo, na sua misericórdia. Ele não ia negar. Muitas vezes, irmãos, nós, já cristãos maduros, vemos um irmão errando ou dando cabeçada, nós ficamos torcendo para que ele se lasque. E não pedimos a Deus para que tenha compaixão e ilumine a mente dele para que ele enxergue o erro e volte para o rebanho. Um irmão fica doente lá, com certeza ele devia estar pecando, alguma coisa está fazendo errado. Nós somos servos ou somos juízes? Muitas vezes são coisas pequenininhas dentro de nós, que nós muitas vezes não expressamos, mas sentimos. E para Deus a diferença não faz nenhuma, porque Ele conhece os nossos pensamentos. Nós precisamos ter cuidado com isso. E outra coisa mais, às vezes eu me empolgo um pouco, né? Mas a intenção da mensagem, Deus sabe disso, que nunca é corrigir ou dar pedrada, mas estimular. Nos estimular.
E o pai disse: mas era justo festejar e nos alegrar, pois este teu irmão estava morto e reviveu, havia perdido e foi achado. Irmãos, nós temos muitos irmãos fora da igreja. Como será que vamos reagir diante deles? Vamos mostrar para eles os pecados deles? Ou vamos tentar fazer com que eles enxerguem a compaixão de Deus? Que Deus está sempre esperando, sem cobrança, quando se há um arrependimento sincero. A Bíblia diz que se alguém convencer um irmão do erro, cobrirá multidões de pecados. Esse convencer do erro, muitas vezes, não é mostrando para ele o erro dele, mas é expondo a ele o amor e a compaixão de Deus. Não vamos ser o irmão do pródigo. É melhor ser o pródigo que se arrepende e volta, do que ser o irmão do pródigo que se acha ser alguma coisa. Que Deus nos abençoe. Pastor. Deus abençoe, irmão Daniel. Agradecemos muito a Deus por esse culto. Está bonito, irmão Daniel. Você viu só, né? E a mensagem do irmão Daniel oportuna, a mensagem de exortação, mensagem de salvação. Que Deus continue abençoando esse irmão e a família dele, com o Tetema Rose e a Vitória, está firme. Queremos o irmão Daniel junto conosco aqui, o Daniel Domingos e os demais. Então, o que nós vamos cantar. E amanhã, culto. E depois que eu desligar aqui, eu vou falar do convite lá, para dar os irmãos, para nós irmos, né? Que hino que vamos cantar? (219). confessar a
Paulo termina com uma oração. Deus nos abençoe, dando uma boa noite, que amanhã possamos estar aqui novamente. Senhor, mais uma vez, estamos aqui para te agradecer, principalmente por mais um culto, por mais uma mensagem, mas por tudo que tem feito por nós, pelo sustentado, por tudo que temos trazido aqui. Pedimos pelo dia de amanhã, que possamos estar próximos, pedimos pela tua igreja aqui, pelo seu nosso abençoe, que sempre esteja as portas abertas. E pedimos pelo Daniel, que nos trouxe a palavra, que o Senhor possa sempre abençoar ele, a sua família, o pastor também, na direção, que o Senhor possa ter sabedoria a ele, conduzir, e a nossa família, que o Senhor possa abençoar, que nós ficamos doentes, principalmente, precisando de saúde, os irmãos da igreja, os irmãos da casa. E agradecemos pela salvação que temos em Jesus Cristo através da sua morte na cruz, que o Senhor está derramado. Por isso, nós pedimos e agradecemos a Jesus. Amém. Eu quero lembrar os irmãos mais uma vez